Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso momento de oração. Aqui a gente consegue se encontrar hoje, depois de alguns dias bem complicados e difíceis, né? Acredito que para muitas pessoas, nós aqui também da paróquia Santo Antônio estávamos num momento bastante delicado, bastante difícil, com a força das águas e assim por diante. Mas agora aqui nós estamos para rezar com você, né? Colocar a nossa vida diante de Deus e vamos, né, também clamar e pedir esta proteção do Senhor para que continue colocando a mão sobre nós, continue nos protegendo, continue abrindo todos os caminhos, porque Deus ele vai fazendo tudo isso, né? Agora que as coisas começam a acalmar-se um pouquinho, a gente também tem um pouco mais de tempo para estar aqui, né? E cuidar de tudo isso, cuidar também desse momento de oração online. Antes não era possível por tantas outras coisas que, né, a gente precisava fazer. Mas aqui estamos e vamos rezar, vamos colocar nossa vida diante de Deus, né? Vamos compartilhar este momento, pedir presença, força de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, porque Ele vem. Deus ajuda, Deus transforma, Deus vai mudando toda e qualquer realidade nossa. Então, rezemos pedindo esta proteção, rezemos pedindo este amor, rezemos pedindo essa presença de Deus sobre nossa casa, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que a gente faz. Vamos entregar a Deus também tantas e tantas pessoas que sofrem por causa das cheias, tantas e tantas pessoas que sofrem, sofreram, ainda estão sofrendo por causa das águas, enchentes e assim por diante. E também, né, ainda com bastante atenção em tudo aquilo que a gente faz, né? O tempo está aí, tem coisas que a gente não consegue controlar, mas como eu sempre digo também, são sinais, né? São sinais de Deus, né? Sinais da natureza, sinais de Deus, sinais da humanidade, para que o nosso coração seja cada vez mais humano, cada vez mais cuidadoso, cada vez mais de Deus. A gente está vendo e percebendo, hoje o Evangelho ele tem uma ligação bastante forte com o Evangelho de ontem, né? Então o Evangelho de hoje ele vai nos recordar, né? Ele vai recordar que sem Deus a gente começa meio que cambalear. Sem a presença de Deus, a gente começa a cambalear. E eu tenho dito isso. Está faltando Deus. Está faltando Deus no coração da humanidade. Temos mais uma guerra, temos mais uma violência estourando, temos a natureza que está reagindo de um modo muito forte, temos as pessoas que têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. E o Evangelho de hoje vai dizer: Senhor, nós queremos um sinal. Mas a gente vai perceber que o maior sinal que Deus pode estar dando para cada um de nós é a nossa vida. É a oportunidade da gente estar aqui, é a oportunidade da gente estar vivo. Esse é o maior sinal. Esse é o milagre mais forte, verdadeiro. Você está vivo. Deus está olhando por você. Deus está te cuidando. Deus está colocando a mão sobre tudo o que está acontecendo. Então não vamos dar bobeira, né? Vamos abraçar bem esta presença de Deus. Vamos pedir que Deus olhe por nós, pela nossa vida. Vamos pedir esta proteção, vamos pedir este amor. E Ele vai sempre nos ajudar, com toda certeza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E eu convido você a rezar junto à oração do Espírito Santo. A gente pede a luz, a gente pede a coragem, a gente pede o amor, a gente pede esta presença. E Deus age cada vez mais na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que o Senhor, com a força do Espírito Santo, nos ensine e nos ajude a olhar sempre para aquilo que faz bem para cada um de nós. Olhar para a palavra de Deus. Olhar para aquilo que Deus faz na nossa vida. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Deus, ele tem o poder de transformar a nossa vida, de transformar toda e qualquer realidade. A gente precisa acreditar, a gente precisa entregar tudo, né, a Deus e deixar ele transformar a nossa vida. A palavra de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32. Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E é aqui que a gente hoje olha para esta palavra de Deus. Muitas pessoas, aquela geração da época de Jesus, muitas lideranças, pedem sinais. Senhor, se você quer que a gente acredite em Ti, nós queremos um sinal. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, mostra-nos um sinal. E aí a gente vai acreditar. E aí a gente entende uma coisa muito forte. Aí a gente entende uma coisa muito importante. É uma coisa muito forte, é uma coisa muito importante. Para quem não crê, nenhum sinal vai ser o suficiente. Para quem não crê, para quem não confia em Deus, para quem não crê em Deus, nenhum sinal de Deus é o suficiente. Porque falta fé, porque falta acreditar,
porque falta dar esse passo. Hoje, um grupo de pessoas chega até Jesus e diz: Senhor, nós queremos um sinal. Senhor, nós queremos um sinal. Manda-nos um sinal e a gente vai acreditar em você. E a gente vai acreditar em você. Mas veja, nosso Senhor Jesus Cristo é o maior sinal. A presença de Jesus é o maior sinal. Veja quantos milagres, quantas coisas lindas, quantas coisas maravilhosas Jesus havia acabado de fazer. A palavra de Jesus que tem força, as palavras de Jesus que eram fortes, impactantes, as palavras de Jesus que faziam muito bem. Mas não somente isso, Quantas curas Jesus tinha feito, quantos milagres Jesus tinha feito, quantas pessoas tinham recuperado a alegria de viver. Tudo isso são sinais que Jesus vinha fazendo. Mas tem um dado. Para quem não quer ver, não adianta, sinais. Para quem não quer escutar ou para quem só vê o que convém, nada vai ser o suficiente. Para quem escuta só o que lhe convém, nenhuma palavra vai ser o suficiente. E é isso, por isso que Jesus diz: esta é uma geração má. Esta é uma geração sem fé. Esta é uma geração que as suas atitudes, elas serão maus. As atitudes serão complicadas, serão difíceis. Esta é uma geração que não tem fé. Esta é uma geração que vai fazer muita coisa complicada e muita coisa errada. Essa é a palavra de Jesus para aquela época. E aí eu volto a dizer, para quem crê em Deus, o menor sinal é o suficiente. Para quem crê em Deus, muitas vezes nem sequer sinais precisam. Não precisa de sinal. Não precisa de sinal. Para quem crê em Deus, basta dar o passo da fé. Para quem crê em Deus. Mas nós estamos vivendo aquela geração que é mal. Nós estamos vivendo uma geração sem Deus. Nós estamos vivendo uma geração sem a fé. Eu falava ontem, sábado, e ontem foi os primeiros dias depois desta enchente que a gente teve condições de rezar na igreja matriz. E eu dizia assim, as pessoas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. As pessoas têm tempo para tudo, mas elas não têm tempo para Deus. Elas não são nem capazes de organizar o seu tempo. E eu dizia assim, tem muita gente, o evangelho desse final de semana dizia assim, Ah, Senhor, deixa eu cuidar da festa de casamento, A festa de casamento deste final de semana do evangelho, na verdade é a missa, é a presença de Jesus, é a presença dele na nossa vida. Esta é a festa de casamento da missa desse sábado, desse domingo que apareceu no evangelho. Mas quando Deus passou convidando as pessoas para esta festa, quando Deus preparou tudo, quando Deus deixou tudo muito perfeito, muito lindo, o que é que as pessoas disseram? Não, eu comprei uma terra, eu preciso olhar. Eu comprei uma junta de boi, eu preciso olhar. Eu preciso cuidar disso daqui. Eu marquei um outro compromisso. Muitas desculpas, elas começaram a aparecer. Sabe, muitas desculpas começaram a aparecer. E aí Jesus disse: chama quem não foi convidado. Hoje as pessoas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. E uma família sem Deus é uma família complicada. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa fadada ao fracasso. Então hoje quantas pessoas se preocupam só com o trabalhar? Mas eu pergunto, será que de segunda até sábado ao meio-dia, ou até sexta tardinha,
não é o suficiente para trabalhar? Hoje muitas pessoas se preocupam com o corpo, né? Ah, padre, eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que cuidar da minha saúde física. Mas será que não dá para marcar um pedal fora do horário da missa? Será que não dá para marcar um momento, sei lá, de lazer fora do horário da missa? É isso. Veja só, nós estamos passando por alguns sinais dos tempos que a gente precisa abrir os olhos. Gente, isso é muito sério. É preciso arrumar a vida. É preciso arrumar a família. É preciso arrumar a nossa casa. Porque a gente está vendo tantos sinais. Sinais da natureza, estamos vendo. O sul do Brasil praticamente debaixo da água. Mas o norte do Brasil com uma seca histórica. A gente está vendo sinais, né? Quantas pessoas adoecendo do nada? Quantas pessoas jovens com uma vida toda descobrindo doenças incuráveis? Quantas pessoas, né? Quantos países em guerra? Estamos vendo, né? Vimos a atrocidade daquele grupo terrorista, né? Hamas, que matou tantas pessoas. Agora a gente está vendo a reação de Israel, né? Que bombardeia toda aquela faixa de Gaza, Palestina. Será que esses bombardeios vão atingir somente terroristas? Veja, mais uma guerra. E temos todo um ferver, temos a situação de Ucrânia e Rússia. Essas são só duas que as emissoras de comunicação, os canais de comunicação trazem. Mas existem tantas situações. Veja, o que é isso? Isso é a ausência de Deus, do verdadeiro Deus. Veja, há poucos dias, um grupo de amigos, médicos, sentado numa mesa, né? Quem sabe matando as saudades, quem sabe fazendo planos, quem sabe se descontraindo um pouquinho, e são metralhados. O que é isso? Isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus. E a falta de Deus, a falta de fé, faz a gente perder a nossa humanidade. Então assim, a gente precisa hoje olhar também para esse evangelho que é a continuidade do evangelho de ontem. A gente precisa começar a ser esse sinal de Deus. Lá aquele grupo pedia para Jesus: ah, Senhor, a gente quer um sinal, a gente quer um sinal, a gente precisa de um sinal, precisamos de um sinal. E Jesus diz: para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. Hoje nós temos muitas pessoas que não creem. Hoje nós temos muitas pessoas batizadas, católicas, mas que não vão mais na igreja. Que não vão mais na igreja. Isso é muito complicado. Porque o que acontece? Vai se desconfigurando a imagem e semelhança de Deus. A gente deixa de ser imagem e semelhança de Deus e a gente vai assumindo uma imagem que não é de Deus, que é complicada, que é difícil. Lembra, veja só, eu dizia ontem, eu vou dizer hoje de novo. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa, A gente precisa dar esse passo. A gente precisa buscar Deus. A gente precisa buscar Deus. A gente precisa voltar a frequentar a igreja. A gente precisa voltar a frequentar os sacramentos. Precisamos. Hoje nós temos um grupo: Senhor, nós queremos um sinal. E aí a gente vai acreditar em você. Tudo mentira. Tudo mentira.
Jesus diz, não, nenhum sinal vai ser concedido a vocês serão julgados pela falta de fé. Serão julgados pela falta de fé. Porque o maior sinal esteve com vocês e vocês não acreditaram. Se você quer um sinal de Deus, né? Hoje aconteceu um sinal bonito. Né? Se você quer um sinal de Deus, hoje aconteceu um sinal bonito. Qual é esse sinal? Você está acordado. Você está vivo. Teu coração está batendo. A vida de Deus está batendo aí dentro desse coração. Quer um sinal mais bonito do que esse? Quer um sinal mais bonito do que esse? Quer um sinal mais bonito do que esse? A vida de Deus está batendo aí no teu coração. Quer um sinal mais bonito de Deus? Olha para a tua história de vida e veja quantas vezes Deus foi presença aí com você. Quantas vezes Deus foi presença aí? Quantas vezes Deus agiu? Quantas vezes Deus transformou a tua vida? Quantas vezes Deus cuidou de você? Quantas vezes Deus fez por ti maravilhas? E a gente vai se esquecendo disso. E a gente vai perdendo esta fé. E a gente vai perdendo, né? Tantas coisas. Precisamos dar este passo. Precisamos abrir o nosso coração ao Senhor. Precisamos dizer, Senhor, eu te amo, eu te quero bem, eu creio em você e eu sei que você está comigo. Precisamos. Esse é o sinal, Teu coração está batendo. Teu coração está batendo. Esse é um sinal de Deus. Deus está contigo. Deus está cuidando de você. Deus está abrindo o teu caminho. Mas, como a gente está afastado de Deus. A gente não vê os sinais de Deus. Como a gente está afastado de Deus, a gente não vê os sinais de Deus. É como a velha história, né? Quando você passa muito tempo sem ver um sobrinho teu, quando você passa muito tempo, né, sem ver um sobrinho teu, quem sabe 5, 10 anos, né? E aí a festa de casamento serve para encontrar toda a parentalhada, né? A gente encontra todo mundo numa festa de casamento muitas vezes. A gente pergunta, mas quem é esse aqui? Ah, esse é o filho de tal. Nossa, não conheço mais. Ele cresceu tanto, está tão diferente. Por que está tão diferente? Porque a gente perdeu contato. Porque a gente não se visitou mais. Porque a gente não acompanhou mais o crescimento desse sobrinho, algo parecido assim. É um exemplo tão bobo. Mas é assim que acontece com Deus. Tem gente que se afasta de Deus. Tem gente que faz tanto tempo que não vai na igreja. Sabe, tem gente que faz tanto tempo que não vai na igreja que acaba, acaba desconhecendo quem é Deus. Acaba desconhecendo quem é Deus. Acaba não percebendo todos os gestos que Deus faz todos os dias. Sabe, esse é um exemplo bem simples, bem bobo. Mas é isso. Né? É que nem quando você deixa de visitar um sobrinho ou não tem contato com um sobrinho, né? Depois de 5, 6 anos você vê que ele já está grande. Nossa, quem é esse? É filho de quem? Meu Deus! Assim também é com Deus. Tem muita gente que tem tempo para pedalar. Tem muita gente que tem tempo para pescar. Tem muita gente que tem tempo para fazer trilha. Tem muita gente que tem tempo para fazer academia. Tem muita gente que tem tempo para trabalhar. Tem muita gente que tem tempo para dormir. Mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Vai ser um desastre. Vai ser um desastre a vida. Vai ser um desastre a família. Vai ser uma pessoa que só tem coisas materiais. Porque a gente trabalha, a gente vai conquistando. Mas as enchentes, eu dizia ontem, né? As enchentes aqui em Rio Negrinho,
A gente foi bastante atingido, ainda estamos, né, com muitas situações difíceis. Estamos com o básico do básico funcionando, porque muitas pessoas, muitas casas, inclusive aqui, né, na casa paroquial, na igreja, secretaria, só o necessário voltou, porque a água vira e mexe, ameaça entrar, né, nesses ambientes. Veja só, né? Quando a gente às vezes se preocupa só com as coisas materiais, veja, vem uma água e leva uma vida toda embora, quando não leva a vida embora. E aí a gente percebe que às vezes lutou uma vida toda para 1 ou 2 dias ir tudo embora. Então, meu irmão, então minha irmã, o evangelho de hoje é o evangelho para a gente voltar o nosso coração para Deus. Volte a frequentar a missa se você não está indo. Lembre teu filho e tua filha, isso não vai ser motivo de briga na tua casa, combinado? Combinado, tá? Não vai brigar porque talvez não está indo na igreja. Mas lembra os teus filhos, né? Tuas filhas, lembra os teus irmãos que ao menos a cada 15 dias, missa, Eucaristia. Tá faltando isso. Tá faltando isso. Eu não tenho medo de dizer, tá faltando Deus no coração da humanidade. Porque daqui a um pouco nós vamos ter uma guerra nuclear. E aí não tem choro. E aí não adianta ir para a igreja mais. Porque não tem mais o que fazer. A gente está vendo a natureza, né, reagindo. A gente está vendo a violência tomando conta. Isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus. A gente está vendo, né, corrupção e assim por diante. Isso é falta de Deus no coração. Do verdadeiro Deus. Do verdadeiro Deus. Então vamos fazer esse propósito de buscar esta presença de Deus na nossa vida. Vamos fazer, né? Vamos buscar o Senhor, que Ele pode fazer tantas coisas para cada um de nós, para a nossa vida, para aquilo que está pertinho de nós. Deus pode mudar toda e qualquer realidade. Deus pode mudar a nossa vida. Deus faz milagres, basta você ver. O maior milagre de Deus, né, é que você acordado está. E agora, então, vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sua casa e sua família a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um dia abençoado e que o Senhor te abençoe e te acompanhe em todos os momentos. E nos encontramos amanhã. Um grande abraço a você.